Oi, eu sou a Gabi Xavier e estou aqui para falar do episódio 15 da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, esta segunda parte que terá então no total 10 episódios para finalizar a terceira temporada, e este mais uma vez continuou a batalha de Shingan-Shiná, mostrando mais um titã. Teremos spoilers apenas do episódio, e aqui, se você não me conhece, eu faço análise de todos eles, trazendo não só os detalhes explícitos, mas aquelas mensagens que são importantes, especialmente agora, que daqui a pouco você vai ter revelações muito grandiosas e você precisa entender cada personagem, cada segredo até chegar lá. Aliás, se você lê o mangá, também fazemos análise neste canal e os detalhes dessa adaptação são importantes para que você consiga entender também o presente de cada personagem no mangá. Sério, faz diferença, espero que ajude todos vocês. Deixa o seu like, comenta o que você achou deste episódio, se inscreve e vamos lá. Para além da batalha, da aparição do Colossal, que eu sei que vai dividir opiniões por causa do seu 3D, ali a gente já comenta sobre isso, a gente teve um primeiro instante, na verdade quase primeira metade do episódio, que trouxe alguns flashbacks relacionados principalmente a Reiner e Bertold, aos inimigos, aqueles que são titãs que estão contra a humanidade, que se referem às pessoas de dentro das muralhas como pessoas ruins, filhos do demônio, precisam morrer. Eles têm não só a missão de pegar a tal coordenada que hoje a gente sabe que está com o Eren, que antes estava com o pai dele, que antes estava com a família Raiz, a verdadeira família real nas muralhas, enfim. Não só isso, mas também exterminar toda aquela galera. E neste ponto da história, você ainda não sabe por que isso está acontecendo. Primeiro a gente abre vendo como foi a morte misteriosa lá na primeira temporada de um personagem chamado Marco, que talvez vários de vocês já esqueceram, mas esse flashback é muito mais sobre Reiner e Bertold do que sobre esta morte deste cara, de um cadete que era muito importante na época, mas morreu. E a morte dele foi por causa destes dois junto da Anne, traidores, porque eles estavam justamente discutindo que eles estavam há 5 anos investidos naquela missão, isso tudo enquanto Eren, lá na missão de Trost, como seu titã, tentava tampar o buraco que eles abriram, e quando eles verbalizam essas coisas e o Marco escuta, fica um pouco chocado, mesmo ouvindo do Bertold que era tudo brincadeira, e ele disfarçando e saindo, ele já começa a linkar os pontos, porque ele era inteligente para isso, e percebe que havia outras pistas demonstrando que esses caras eram inimigos sim. E por isso que o Reiner naquela hora não deixa o Marco sobreviver, porque é um risco para eles que estão investidos em 5 anos de missão, mostrando e reafirmando que a missão deles começou justamente com o buraco na muralha que eles causaram. Porque eles são inimigos daquelas pessoas. É como Armin fala pro Bertold lá na frente, que eles seriam algo como filhos do demônio, pessoas impuras, alguma coisa assim. De onde vem esse raciocínio? Porque eles merecem morrer? Mas além disso, a gente vê um momento interessante quando a Anne participa à força da morte do Marco, que ela precisa retirar o seu equipamento para que ele não consiga fugir de titãs e morra da forma que morreu, que inclusive é uma referência à morte de um personagem de mesmo nome em Jojo, a segunda parte. Mas para além disso, ela participa sofrendo, e quando todos veem a morte daquele que era o antigo companheiro, mesmo eles investidos há 5 anos numa missão, os 3 sofrem. A Anne sofre. A Anne, que é obstinada e foi até o fim para lutar com o Eren, que fez tudo o que precisava fazer. O Reiner, que mandou e articulou que os 3 matassem o Marco porque era necessário. Todos estão sofrendo e chorando, e nessa hora você vê que o Reiner dá umas piradas, como ele já deu na segunda temporada. Ele meio que tem um lapso e se pergunta por que ele tá morrendo, por que ele tá sendo engolido, o que aconteceu, e foi ele que causou isso. Então você vê que há um conflito nessas pessoas. Nesse próprio episódio, o Bertold afirma que ele gosta de todos ali, que eles são seus companheiros, mas tem que morrer. No flashback a gente também tem um momento ali de conversa do Reiner e do Bertold com o tal ali que tá dentro do Titã Bestial, que é claramente o chefe deles, que não permitiu, não quis que eles voltassem para resgatar a Anne. Inclusive ele lutou com o Reiner no momento que aparece na parte passada e acabou com o Titã blindado, definindo que não, eles não voltam para pegar a Anne, ela se vire, ela foi capturada, ela é Titã, então não vão torturar ela porque qualquer cortezinho vai possibilitar que ela se transforme, fiquem tranquilos, ela vai daqui a pouco se juntar a gente. E apesar da angústia,
Reiner e Bertolt precisam aceitar porque rola até uma ameaça desse cara pro Reiner de que se ele não quiser colaborar, tem outro guerreiro para pegar o titã dele. Então olha só, eles são guerreiros e eles são basicamente substituíveis em algum nível porque há outros de stand-by para pegar o lugar deles e cumprir a missão que é o principal. E para esse cara, sumariamente, é pegar a coordenada. Então eles estão super bem articulados, ou pelo menos eles têm um objetivo muito claro, eles não estão lá simplesmente fazendo qualquer coisa. Tem muita explicação atrás disso? Tem, mas vai pegando os detalhes, inclusive de relacionamento. E como o Bertolt, nesse momento, ele vai assumindo que eles precisam concluir a missão para acabar com todo o sofrimento. E quando ele pensa nisso, ele pensa no seu próprio sofrimento e naquela galera dentro da muralha também, que mesmo assim precisa morrer. É conflituoso? É estranho? É, mas tem explicação. Legal que a gente também viu o Titã Mochilinho, o Titã Quadrúpede, falando. Ele realmente era o Titã de reconhecimento da área, que viu então que a tropa estava se aproximando há tempo suficiente para eles fazerem um brinde, se ajeitarem e colocarem um plano em ação. Plano que Erwin e todo mundo não estava esperando. Não temos ainda qualquer pista de quem é portador deste Titã, mas isso nesse momento não é relevante. O que importa é que no presente Reiner sobreviveu às lanças do trovão usando o mesmo artifício que ele usou para sobreviver à lâmina do Levi na nuca, só que dessa vez ele transportou a sua consciência para o corpo do Titã, para o sistema nervoso do Titã. De novo, não faço a mínima ideia se isso faz sentido cientificamente, mas o Isayama, o autor da obra, resolveu colocar esse artifício e eu meio que abstraí com a ficção para acreditar. Acho um pouco forçado? Acho. 2 vezes sobreviver da mesma forma ou de forma parecida, que seria muito arriscada. Podia ter criado outra coisa, mas ok, foi assim na história. E ele ficou muito debilitado, mas ainda estava ali, sem metade da cabeça, mas ainda estava ali. E ele conseguiu produzir um grito com seu titã, que era um sinal para o titã bestial pegar um barrilzinho em cima do titã quadrúpede e arremessar. Porque a ideia era o Bertolt lá de cima se transformar e causar uma explosão em Shiganshina, matando uma galera, além de fazer a sua aparição e concluir o seu plano. Um estrago de start fundamental, e ele era uma peça escondida. E eles percebem que o barril tá vindo, todo mundo se afasta, só que o Bertolt vê o estado do Reiner e não se transforma, ele vai até o amigo, e mesmo assim, preocupado com o amigo, ele percebe a situação e fala, olha só, não sei se você pode se mexer, mas dá teu jeito, tenta se proteger, porque eu tenho que continuar a missão. Nessa hora, o Bertolt tá decidido, porque ele precisa matar até quem ele gosta, que ele já foi colega junto da tropa, e se precisar, ele vai acabar matando o amigo também, que está debilitado, porque ele tem que ir até o fim. Nessa hora, para mim, fica claro que ele não está preocupado nem consigo mesmo, ele está preocupado em concluir, em aliviar a cabeça dele, que durante muito tempo, sim, estava conflitante. Tanto é que ele lembra dos momentos que a gente viu na segunda temporada, quando eles estavam tentando capturar o Eren pela primeira vez, que ele chorava e pedia perdão quando ele reencontrava a galera que era amiga dele logo naquele instante. Ele se sentia muito culpado, e essa culpa não estava atormentando agora, porque a sua obstinação era maior. Por que eu reforço muito e bato nessa tecla dos personagens e dos vilões, esses todos que você quer mais é que morra? Porque isso é importante, de novo, pra gente entender este universo, o que ele quer significar e como vamos lidar com as verdades que ainda surgirão. No final das contas, o Armin tenta negociar com o Bertolt, mas ele já está nesse estado que não dá para negociar. Qualquer ameaça com a Anne não funciona mais. Mesmo que ele tivesse a intenção de buscar a Anne, como a gente viu em um diálogo dele com o Reiner, que o Reiner inclusive cita Ymir, dizendo que ele recuperaria a Historia, então Historia e Anne não morreriam naquilo tudo, porque isso foi algo que o Reiner prometeu para Ymir. Cadê Ymir? Não tivemos essa explicação no anime ainda, mas nem a lábia do Armin, que treme enquanto mente, funcionou. Mikasa não consegue o atingir e a transformação do Colossal acontece, explodindo logo acima da Randy, inclusive. Porque ali ninguém imaginou que ele ia explodir em cima do Reiner. Ninguém imaginou que ele ia colocar o seu amigo em risco, mas ninguém estava entendendo que o Bertolt, gentil, preocupado, solícito, não tá mais ali. É outra pessoa com outra história, com um objetivo que eles desconhecem, ou pelo menos que eles não entendem. E essas faltas de detalhes sobre os titãs, dos objetivos dos titãs de origens, realmente são as falhas nos planos da tropa. A equipe da Randy sumiu. A galera ali que ficou junto com Eren, mais Mikasa e Armin que conseguiram retornar, estão vivos.
Mas agora eles estão por conta, porque todo o resto desapareceu ali embaixo da destruição, da explosão. E não só isso, o Colossal, como a gente já tinha visto na abertura, tá destruindo tudo porque ele quer botar fogo no local. E mais uma vez, no meio dessa missão, o Armin é colocado em uma posição sem que ele tivesse a vontade disso para liderar. E aí, Armin, qual vai ser o plano? Mas o primeiro plano dele não daria certo, porque ele fala, vamos nos juntar ao Erwin na muralha e partir dali o ataque. Não, o próprio Jean fala, não, porque a gente não pode expor o Erwin e a equipe do Levi, que está para além da Muralha Maria, para dentro, na verdade, ao ataque do Colossal por dentro. Os cavalos estão ali. Se a gente leva o Colossal para lá, permite que ele chegue lá, vamos expor Erwin, a equipe do Levi e os cavalos, que vão estar entre dois titãs, o Bestial com os Irracionais e o Mochilinha, e o Colossal. E é aí que o Armin percebe que ele precisa de um plano para destruir o Colossal ali dentro, em Shiganshina. Esse é um episódio que para mim foi bom, porque a gente teve flashback, que é interessante, com verdades que precisavam ser fechadas e contadas ainda, momentos que te fazem entender várias pistas do relacionamento, dos planos e objetivos mesmo finais desses inimigos e como eles se relacionam, como eles se articulam. E também tivemos mais momentos-chave da batalha ali de Shiganshina que vão refletir para o próximo episódio, que o preview já mostra que vai ser tenso. Porque o preview já mostra o time do Erwin partindo para cima do Bestial. Então, para mim, esse episódio, apesar de ser tipicamente de transição, ele teve várias coisas emocionantes e úteis. Não é a transição filler, é a transição fundamental com coisas importantíssimas e nada descartáveis. Pelo menos há um olhar mais atento para quem quer aproveitar tudo e não chegar lá na frente e pegar todos os detalhes super soltos. Em relação à animação, eu achei melhor que no episódio passado, eu achei que a trilha sonora foi muito melhor, e não só em relação ao tema final, que a gente já sabe que é maravilhoso, que estava no trailer e apareceu no final do episódio, mas também a trilha foi melhor utilizada, potencializou cada momento, serviu para me deixar ainda mais hypada e sentir a emoção da morte. Quando precisava de tensão, havia silêncio total. Então a edição de som também funcionou muito mais que o barulho de telha no episódio passado, que parecia jogo do Lego. Então eu acho que esse episódio para mim foi muito bem balanceado e perfeito para a emoção que vai explodir a partir do próximo, sem tanto flashback, sem tanta pausa, sem tanto silêncio, porque aí a coisa vai esquentar, porque a gente tem muito titã ainda para ser enfrentado. Lembrando que titã do Eren contra Colossal não dá. X1 dos dois, o Eren sai queimado, porque a princípio o Colossal tá inteirinho em design 3D e movimentações que eu sei que vai incomodar uma galera, mas a gente tem sempre que lembrar que animar um ser tão gigantesco, proporcionalmente gigantesco nesse cenário, é difícil, mesmo em 3D, em 2D seria insano, e de qualquer maneira eles estão fazendo um trabalho ok dentro do que eles têm ali de orçamento, de equipe, de possibilidades. E para quem tem comentado nos meus vídeos, o It Studio está na frente desse projeto desde o início, nas melhores cenas de ação, inclusive na segunda temporada, conhecida até este momento como a melhor temporada de Shingeki no Kyojin até hoje. Então não é mudança de estúdio, como algumas pessoas estão falando. Também não temos nenhuma informação de queda no orçamento em si. É porque, de fato, eles estão usando uma técnica que, se não for incrível, acaba ficando com movimentos ali esquisitos, às vezes parece uma geleca, também não gosto muito, embora não me descole pra caramba da ação. Só não é o melhor Colossal do universo, o mesmo incômodo que eu tive com o Titã do Rod Reiss, com a exceção de que aquele Titã não precisava ser tão imponente quanto este Colossal ameaçador, mas que continua sendo ameaçador de qualquer maneira. O episódio em si me agradou muito, a adaptação está sendo incrivelmente fiel. Disseram que teríamos algumas adaptações e modificações, e eu achava que teríamos muito mais com uma comparação ali do que a gente já teve na primeira parte. Não, tá extremamente fiel. A gente foi, se eu não me engano, até um certo pedaço do capítulo 79, o comecinho, então a gente tem muito ainda o que adaptar, mas também temos muitos episódios à frente, e se você acha que a ação daqui a pouco vai declinar, não, ela tá só começando. A partir do próximo episódio, a ação vai ser muito maior, porque como vocês viram, a luta mal começou. Agora todo mundo apareceu.
aparecidos, as coisas ainda precisam se desenrolar. Lembrando que o Reiner tá lá se recuperando com o seu titã, mas ele tá com a sua nuca ali tampada porque ele conseguiu jogar o corpo do seu titã para trás, então ele tá menos indefeso. E de qualquer forma, o time que sobrou ali dentro de Shiganshina, que não pode deixar o Colossal escapar, já tem desafio suficiente do que lidar com o outro que está se recuperando. Como que eles vão fazer? Que mortes mais teremos que enfrentar? Você ficou impactado com este episódio? O que você achou? Deixe o seu comentário. Me conta se você gosta que eu traga esses pormenores, detalhes de personagens e falas também. Já deixa o like para ajudar o vídeo e se inscreve para não perder nenhum vídeo de Shingeki ou outros animes que saem aqui no canal. E a gente se vê então em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!